Já são 2 anos vivendo nesse container que é um quarto, uma loja, um home office, e finalmente eu trouxe aqui no canal um vídeo com um tour completo mostrando cada detalhe dele, as modificações e também os problemas tinhosos que aconteceram ao longo desses 2 anos. Então fica aí, me acompanha que vai ser um vídeo super legal. Esperando a pessoa passar na rua. Eu moro há 2 anos nesse container e durante esse tempo eu fiz até um vídeo falando um pouco sobre ele, mas desde lá algumas coisas aconteceram, algumas modificações foram feitas e eu acabei nunca fazendo um tour completo mostrando o meu banheiro, por exemplo, que é um lugar que eu gosto muito. Apesar de ele ser pequeno, as modificações que aconteceram nele valeram a pena e deixaram ele super bonito. E também eu quero falar um pouco sobre como funciona o meu dia a dia aqui nesse container, porque além dele ser um lugar que eu durmo, é também uma loja de café. Então eu vou tentar mostrar e explicar como funciona isso no dia a dia e quais foram os meus pensamentos para entender que aqui é um lugar que eu uso como home office, loja de café e também como cama, como quarto, como não é uma cozinha, mas eu como aqui também. Não. Do que eu estava falando? Sim, de que forma eu consigo me orientar aqui para durante o dia ele não parecer tanto com uma casa ou um quarto e parecer mais um ambiente de trabalho, parecer mesmo essa loja. Outra coisa, alguns pontos específicos aconteceram que foram muito ruins e eu vou explicar aqui o motivo deles e por que eles aconteceram e exatamente que terror que foi viver nesse container em alguns meses passados, quando muita chuva começou a cair e ele apresentou problemas que eu não gostei muito, que, né, não fiquei feliz não. Então me acompanhe, é um tour. A minha primeira ideia quando eu comecei a pensar nesse container foi criar uma caixa através da tinta, né, da pintura, que desse essa ideia de que eu estou em 2 ambientes separados. Eu assisti muito vídeo sobre decoração e eu vi que o pessoal fazia bastante isso, separar a casa pequena com a tinta. Então eu criei uma caixa e nessa caixa é o meu quarto, né, a cor é amelado da Souvenir, e no outro lado seria, digamos, loja, home office. Mais ou menos assim eu separei esses 2 ambientes. Mas o legal é que eu tentei fazer, e eu quero ainda modificar, dá para perceber que isso é uma cama, mas eu tentei criar algo que lembrasse um sofá quando eu coloco meu colchão durante o dia. Tá lembrando um sofá agora? Não, porque eu ainda quero colocar uma capa para esse colchão, de outra cor, eu quero colocar umas almofadas aí. É algo que eu não fiz ainda. Mas durante o dia dá para disfarçar dessa maneira e fazer com que pareça não tanto assim uma cama. E aí as pessoas entram aqui, elas até perguntam: ah, você dorme aqui? Mas parece que elas não percebem que é uma cama. Então até fico feliz com isso, mas eu pretendo ir mais longe. Até pesquisei sobre futon, aqueles futons japoneses, e eu acho que poderia ser uma ideia legal. Eles fazem sob medida, e para esse palco que eu criei aqui, que tem as minhas gavetas com roupa de cama, enfim, talvez um futon seria legal, porque tem muito espaço sobrando e eu acho que seria o ideal. O que vocês acham? Um futon, alguém já dormiu em futon aqui? Me digam. E agora a gente vem para aquele momento que eu digo se eu me arrependo ou não do container. É muito difícil colocar isso em pontos específicos de dizer eu me arrependo ou eu não me arrependo. São coisas que podem acontecer, são problemas que você vai ter em qualquer lugar. Se não é um problema como esse que eu tive, pode ser que aconteça um outro problema parecido ou um outro problema em casa de alvenaria. Eu não vou divulgar preços, eu não vou divulgar a empresa, porque eles não estão pagando as minhas contas, eu não vou fazer divulgação grátis para ninguém.
Cada um pode pesquisar, mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, perguntar. Eu não estou passando um tutorial aqui, eu só quis fazer um tour e também falar sobre a experiência ruim que eu tive, que foi a seguinte. O container ele é vedado por fora quando eles colocam a porta e tudo mais. E como aqui em casa ele tem contato direto com a luz do sol e eu tenho ar-condicionado, isso não é um problema. Já muitas pessoas perguntaram para mim sobre e fica calor. Fica calor, como todo lugar no verão, mas eu tenho ar-condicionado por causa da loja de café e eu preciso manter as coisas resfriadas aqui, então não é um problema para mim nesse momento. Mas o sol em contato com a lata faz o container trabalhar e isso começou a rachar essa vedação da porta. Só da porta, foi o único lugar. E eu não tinha telhado, e isso significa que começou a entrar água pelas frestas dessas rachaduras e começou a infiltrar água direto pela porta. Então, nos últimos tempos aí que deu muita chuva, entrava água pela porta como uma torneira aberta. E aí eu tive que colocar um balde aí para pegar essa água. Foi chatinho, não foi uma experiência muito legal, mas a gente já tinha um planejamento aqui em casa de colocar um telhado para fazer uma garagem para o carro que fica aqui do lado do container. Então existia esse planejamento já antes, quando a gente já tinha ido atrás de ver desse container, existia o planejamento de colocar um telhado. A gente só não tinha ido atrás disso. Como essa infiltração foi ficando chata, a gente decidiu aqui em família em colocar esse telhado, que resolveu todo o problema. Acabou com esse problema e acabou com o problema também do calor. Ficou muito mais fresco. Duas coisas foram eliminadas por causa desse telhado que foi feito com aquelas telhas com recheio, assim, com aquele isopor no meio. Resolveu. Tudo tranquilo. Tava tudo dentro dos planos. A vantagem de ter uma loja de café é que depois do meio-dia eu sempre faço um expresso para mim. Eu vendo café expresso para quem quer tomar também. E eu faço um café expresso acompanhado com chocolate 70%. Não sei se tem essa marca aí onde vocês moram, mas muito bom. E é isso que eu faço depois do almoço. Essa empresa entrega o container já todo pronto com o gesso e você só tem que colocar, por exemplo, os móveis e tudo mais. O maior problema que eu tive foi no banheiro, porque essa parte não molhada aqui, não o box, essa parte aqui fora do box veio com gesso e esse gesso começou a estragar. Então eu tive que colocar lajota. Tirando isso, foi super tranquilo nesse sentido, ele veio já tudo pronto. E aí depois eu tive que colocar os móveis que foram planejados porque eu não tinha mesa, eu não tinha armário que coubesse aqui. E todos os armários que eu tinha foram reutilizados, então acabou não sendo um problema também e estava tudo dentro dos planos. Agora deixa eu falar como foram divididos esses armários e como eu acabei criando uma situação aqui que tornou o container um lugar que parece um escritório, mas também é tranquilo como um quarto, como um lugar para viver. O meu principal ponto foi sempre ter um espaço para eu colocar os meus livros e colocar essas barças aqui que talvez no futuro eu me livre delas, porque elas ocupam muito espaço. Mas a minha ideia foi ter sempre um lugar para eu colocar livros e colocar os meus cafés e toda essa área que seria da loja, assim. Eu precisaria organizar melhor aqui, tá um pouco bagunçado por causa do dia a dia, mas todos esses armários, essas estantes aqui deveriam ter portas e não tem porque ficou muito caro no orçamento e o meu plano depois é ir colocando portas aos poucos, porque porta com os metais, puxadores, ficou muito caro. Então a minha ideia foi deixar assim um plano aberto que precisa estar mais organizado, mas eu também nem pensei em organizar para esse vídeo. E aí vem as coisas que eu gosto. A ideia principal foi fazer um palco aqui com 2 gavetões enormes que vão até lá atrás. Aqui eu consigo colocar todas as roupas de cama, tudo que eu preciso, travesseiro também extra, eu coloco aí embaixo, toalhas, enfim,
todos esses tipos de coisa eu coloco aqui embaixo. E aqui vem uma coisa legal, porque esse armário tem muito lugar. Todas essas gavetas aqui eu coloco minhas roupas, enfim, tudo aqui. Camisetas, calças, tudo fica aí bonitinho. Eu não tenho muita roupa também, então não é um problema em si pra mim. Aqui tem muita coisa pra eu guardar e muita bagunça também. Os adesivos para as embalagens de café, papel, tem mais embalagem de café ali, várias outras coisas. Aqui embaixo fica o meu notebook com outros cabos e bugigangas. Ali tem iluminação para vídeo, uma TV analógica que eu uso também para vídeo. E aqui a gente vem para mais um lugar. Essas gavetas, aqui tem casaco de inverno, aqui tem mais coisas pro café que eu não vou abrir porque tá bagunçado, mas tem um lixeiro, tem sacolas, tem embalagens, tem muita coisa aqui que eu uso pro dia a dia do café. Indo pra cá tem as minhas coisas, né? Meus cafés que ficam aqui, eu sempre coloco pouco café aqui pra não deixar eles velhos muito rápido. Então eu tenho sempre poucos à pronta entrega. Mais uns acessórios que eu vendo aqui. Bagunça. Cafés. Que tem os acessórios e coisa que eu faço os cafés. Tem os copos. Aqui vão os cafés pro meu dia a dia. Ali vão minhas embalagens. Eu comprei esses negócios para botar minhas embalagens. Enfim, tem muita coisa. E aí aqui no meu cantinho do café, que vocês já viram. Aí o que eu trouxe do lugar que eu morava. Tem até um vídeo do espaço do meu quarto anterior. Tem um vídeo aqui no canal e como eu organizei ele. Você pode ver aí também. Aqui tem esse cabideiro. E aqui é um espaço extra para as minhas roupas do dia a dia. Que, digamos, eu estou usando no momento, eu coloco aqui. Então eu coloco essas coisas aqui para ficar, sabe, organizado e para não ficar feio para pessoas que vêm aqui comprar coisa e para elas não ficarem vendo roupa pendurada ou alguma coisa pendurada. E aqui vão os meus tênis. Eu também tenho pouco calçado, então eu guardo em um lugar que eu sei que não vai atrapalhar. Esse armáriozinho, essa mesinha, eu tinha na outra casa, só trouxe para cá, que também tem bugiganga dentro, coisa que eu teria que reorganizar. E aqui a impressora, que é, na minha opinião, a pior coisa, que ocupa muito espaço e eu me estresso com esse negócio que fica ocupando espaço demais. Enfim, então o maior problema quando você vai comprar um container é que uma empresa que está vendendo, ela não tem interesse em te dizer os problemas. Ela não tem interesse em te dizer o que vai acontecer. Então é bom ficar ligado porque container, se ele vai ficar exposto, se ele não tiver telhado ou alguma proteção, ele vai precisar de uma manutenção anual, praticamente, ou a cada 2 anos, não sei. Você vai ter que passar coisa anti-ferrugem, vai ter que repor a vedação e vai ter que fazer novas pinturas. Eu, no caso, não vou mais precisar disso porque agora tenho telhado e isso se resolveu. Então, tô tranquilo. Tenho um plano na minha cabeça de fazer uma pintura bem artística. Quando eu tiver mais dinheiro, chamar artista para fazer aquelas pinturas bonitas, grafite assim, externo, mas isso é para um futuro que, quando acontecer, eu vou mostrar para vocês também. Eu gosto que o meu espaço seja tranquilo e que seja um lugar que eu goste de estar nele. Aqui não tá assim 100% perfeito, eu queria poder deixar ele mais organizado e eu gostaria de deixar o visual dele menos exposto. Essas estantes aqui com os livros todos aparecendo e a bagunça um pouco aparecendo me incomoda. Mas eu consegui ajeitar bastante coisa e consegui organizar de uma maneira que ficou bem melhor. Por exemplo, a minha mesa, que era muito bagunçada no início, com fios e tudo, eu não sabia onde colocar a impressora, eu acabei conseguindo resolver as coisas de uma forma melhor. E o fato de que eu consegui pintar esse container de um jeito que deixasse ele mais aconchegante para mim foi um passo muito importante e eu acho que a pintura
fez, assim, 90% do trabalho na questão de deixar ele um ambiente melhor. Eu queria ter uma iluminação um pouco melhor. Eu não estou feliz com essa iluminação de teto que eu tenho. Eu queria ter uma iluminação melhor, mas aos poucos isso vai melhorando também. Mas, por exemplo, no lado externo, depois que a gente colocou o telhado, eu fiz essa... Eu fiz. Um cara fez para mim essa instalação das luzinhas, que de noite fica muito lindo. E era meio que quase um sonho, assim, ter essas luzinhas no lado externo e ficou super legal. Outros detalhes são, por exemplo, os meus quadros, que aí tem quadros de foto que eu fiz, tem quadro de pintura que eu tentei brincar com pintura, então eu fiz umas pinturinhas também. E tem o meu quadro principal, que ele é meio que ilustra o container todo, esse quadro que apareceu durante o vídeo todo, do René Magritte, que o título é Reprodução Proibida. Eu adoro esse quadro, foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu fiquei sabendo que a gente ia se mudar, porque eu já tinha todo um planejamento de colocar esse quadro nesse lugar específico, e então eu adorei. E eu ganhei a moldura da empresa que fez o quadro, por algum motivo eles me deram a moldura. Eu fui lá e queria fazer o quadro, mas era muito caro, era R$300 para fazer a moldura, porque é um quadro grande. E aí no fim, porque eu tinha feito box com eles do banheiro, eles acabaram me dando a moldura de brinde, o que me deixou perfeito, porque o quadro com essa moldura clássica assim foi sensacional e eu tô bem feliz com o resultado. Eu sou uma pessoa que tem uma vontade constante de modificar as coisas, então eu já pensei várias vezes em pintar de novo essa parede melado aqui, e pintar de outra cor, pintar de verde, mas aí quando eu comecei a pensar sobre o verde, ver uns exemplos dele num projeto assim, não gostei, eu acabei enjoando só de ver as imagens, então imagina eu vivendo. Então, por enquanto vai ser assim, as outras modificações que eu vou fazendo vão ser simples e que só acrescentam, mas por enquanto eu estou muito feliz com o resultado, não estou arrependido de estar aqui, e eu acho que é um lugar que é bom para mim, porque eu fico super tranquilo nesse meu espaço. Eu acho que eu encerro o vídeo por aqui. Eu agradeço a você que está aqui no meu canal, se inscrevendo e assistindo os vídeos também. Eu vou trazendo aos poucos vídeos sobre outras coisas e eu quero tentar alimentar o canal um pouco mais. Obrigado por assistir e eu vou te vendo por aí. Se inscreva e compartilhe também. Até o próximo. Tchau.